comentar aqui, né? Por Até favor. a gente vai falar de uma questão histórica, ver o Bolsonaro falar que ele agiu afastando, né? Parece assim que está faltando memória para o presidente, porque na época, ali em março, eu lembro de ter conversado com várias fontes ali do Centrão, do governo, todo mundo muito preocupado com o caso, né? Como aquilo estava escalando no Ministério da Educação até a presidência por conta desse áudio. E aí o Bolsonaro agora fala, não, nós afastamos. Não é bem assim. O presidente foi convencido a afastar o Milton Ribeiro, porque ele queria manter, ele queria negar o problema, também não, era como não queria dar o braço a torcer para a imprensa, né? Porque esse caso veio de uma investigação, começa no Estadão, cresce com a Folha e vários outros órgãos de comunicação que trabalharam e trouxeram vários pedaços dessa investigação. Então, esse caso cresce por causa do trabalho da imprensa, né, Diego? Acho que é importante a gente lembrar disso. Mas aí também, trazendo a nossa apuração aqui, minha, da Carla Araújo, do Paulo Roberto em Brasília, a gente achou importante aqui lembrar como é que o Milton Ribeiro vira ministro da Educação, né? Em julho de 2020. Agora estão indo para o quinto, né, ministro da Educação. E o Milton Ribeiro vem depois da queda do Weintraub, por causa do áudio naquela reunião ministerial, em função de ter atacado o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro tentou emplacar o Decotelli, aí teve várias questões em torno do currículo do Decotelli, e aí vem a necessidade de encontrar um outro nome. E o ministro Milton Ribeiro, ele vem por uma indicação do André Mendonça, que à época era ministro da Justiça e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Os dois são pastores de igrejas presbiterianas, o Milton Ribeiro da Igreja Presbiteriana de Santos, com, enfim, uma formação em educação na USP, depois no Mackenzie, enfim, ele tinha lá uma trajetória em torno de questões da educação e teologia, sempre ligado também a esse campo religioso. E, desde maio de 2019, ele também estava na comissão de ética da presidência. Aí, assim, o que me contaram algumas fontes do Centrão hoje, também um pouco irritadas já com essa situação, ter escalado, a operação da Polícia Federal, atrapalhando esse cenário que a campanha do Bolsonaro queria criar de maneira muito artificial, dizer que não tinha caso de corrupção, né? Para dizer o mínimo artificial, não tinha caso de corrupção no governo Bolsonaro. E aí vem essa história, né, do caso do MEC, gera a operação e a prisão do Milton Ribeiro. Eles querem ter uma distância, porque não foi uma indicação que veio do Centrão, não é uma indicação que veio da ala política, é uma indicação do André Mendonça, que vai apresentar o Milton Ribeiro para Michele Bolsonaro. E aí ele vem com essas credenciais, além da questão de ser evangélico, de também ter ali uma história no Exército, foi tenente. E a Michele se encanta, segundo as fontes, com o Milton Ribeiro, por ele ser, enfim, uma pessoa, segundo relatado ali, simpática, afável, e ajuda na campanha de emplacar o nome do Milton Ribeiro junto ao Bolsonaro. E ele também vinha com a pecha, né, de tentar assim, conter as crises que se instalavam dentro do governo, Diego. E agora, assim, pelo que a gente sabe também, o André Mendonça quer tomar distância ali dessa história, dizer que já está distante do Milton Ribeiro, que as instituições têm que funcionar. O Gilmar Santos, ele é conhecido também pelas pregações dele, né? Falam que ele é um bom pregador, então isso chamou a atenção da primeira-dama, ele se aproximou da família Bolsonaro, não é, por meio da primeira-dama Michele Bolsonaro, conseguiu se aproximar também do presidente, ganhou a confiança da família Bolsonaro, né? E aí, tanto é que vem essa história agora, né, do presidente ali, quando ele afastou, né, um pouco antes dele afastar, que ele fala sobre essa, botaria a minha cara no fogo, até hoje, Diego, assim, conversando com as fontes, assim, as pessoas ainda um pouco atordoadas, entre preocupadas e assustadas com a proporção da questão da prisão, ainda brincavam um pouco, ainda falavam coisas assim, né, como, tem cheiro de queimado aqui hoje, né, porque, afinal de contas, vem a questão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estarem, né,
pedindo a prisão porque estão apontando indícios, embora a gente ainda não saiba todos os detalhes dos motivos pelos quais a Polícia Federal pediu essa prisão, e o juiz, aliás, o MPF junto com a PF, né, pede a prisão e o juiz da Justiça Federal acaba decretando, né, esses detalhes a gente ainda está apurando, tentando trazer à tona, mas as próprias pessoas ali, enfim, do governo, pessoas que estão envolvidas com a campanha, comentavam um pouco isso, sobre essa preocupação. Até, Diego, na verdade, o nome que vinha do Centrão já desde o ano passado, desde 2020, era do reitor do ITA, que é um quadro tido como mais técnico. Inclusive, ele, de novo, agora foi citado na substituição do Milton Ribeiro, mas novamente não ficou. Quem ficou foi o Vitor Godoy, que era secretário executivo e foi mantido como interino e acabou ficando, né? Então, assim, eu acho que amanhã ainda vai ser um dia em que vamos falar muito sobre essa história, porque os detalhes que envolvem os motivos pelos quais o Milton Ribeiro foi preso ainda estão para vir à tona, para a gente saber bem direitinho o que foi embasado, né? O caso corre sob sigilo, então essas informações são bem complicadas de acessar, então todo mundo aqui na imprensa de algum jeito está aguardando para poder explicar para quem está acompanhando tudo isso. E o que fica bastante claro é um estrago muito grande para a campanha de tentativa de reeleição do Bolsonaro, que já vem numa esteira de problemas, né, por causa da crise econômica, da pandemia, da maneira como o presidente também pauta a sua pré-campanha em torno da questão das urnas, né, de tentar atacar as urnas, de atacar o Supremo Tribunal Federal, que são pautas que não refletem as necessidades da população brasileira, que aumentou a fome, que vive em crise econômica, financeira, desempregados, né? A questão econômica pauta muito a vida do brasileiro. E essa pauta de ficar desacreditando o sistema eleitoral não reflete em voto, né? Inclusive, é um pouco comentado na campanha do presidente, tentar falar para ele, olha, para a gente melhorar os nossos números aqui, eles têm lá a questão de trazer a própria Michelle, né, como figura, tentaram, ela se esquivou, talvez vá gravar, ainda não se sabe, ela tem uma personalidade um pouco imprevisível, e até com esse escândalo agora eu tendo a achar que ela vai ser preservada, a imagem dela nesse momento. Mas, assim, uma outra coisa que eu acho que é importante para quem está acompanhando aqui, Diego, para a gente deixar assim, bem pautado, é o papel da Michelle como articuladora política, né? A própria, por exemplo, eleição, a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, ela vem também com... Ela é a grande, o grande apoio, né, que o André Mendonça tinha junto ao Bolsonaro, né? Ela é a grande fiadora. Estava lá no dia da sabatina, inclusive, né? No Senado. E aí, assim, recentemente, essas notícias que envolvem a tentativa das ex-mulheres do Bolsonaro entrarem para a política, disputar. A Michelle também se envolveu nisso, para não deixar, incomoda ela essa situação. E agora a gente também assim, acompanha um pouco melhor essa situação envolvendo o Milton Ribeiro, no qual ela também teve algum papel. Então, assim, no bastidor, ela é uma articuladora política importante junto ao presidente, uma das mais importantes, claro, ela é a mulher dele, mas, enfim, fica cada vez mais claro esse papel dela. E os próximos dias, Diego, vão ser cheios de notícias, cheios de, enfim, confusões em Brasília para a gente poder explicar aqui para quem acompanha a gente.